joelhos, graça e paz a todos, boa noite, o pessoal que está no Facebook. Vamos estar iniciando esse estudo, mais um estudo, né? Toda segunda-feira na graça do Senhor, a gente vai estar aqui preparado para estudar mais um tema da Palavra de Deus. E vamos fechar nossos olhos e falar com o nosso Senhor antes de abrir a nossa Bíblia, né? Vamos, reverência, se ajoelhar perante o Senhor e falar com o nosso Pai Celestial. Senhor Deus, Pai querido que está no céu, obrigado pela oportunidade de estar estudando a sua palavra nesse momento. Queremos que o Senhor possa estar conosco nessa reunião para estudar a sua santa palavra. Que a sua verdade, que a sua luz, que vem da tua palavra, venha iluminar nossa mente e nosso ser. E que essa verdade venha nos transformar de verdade. Que essa aparência seja subjugada também pela santificação verdadeira. Aquela santificação que converte, aquela santificação que não é exterior, mas interior. Porque nós sabemos que o exterior, os homens vê, mas aquilo que está dentro do coração, só o Senhor vê. Por isso que no céu vai ter surpresas. E que o Senhor possa nos conduzir a toda a verdade. Não deixe a gente cair em tentação e que essa live, que essa chamada, que esse estudo seja abençoado por Ti e blindado por Ti, Senhor. Que não venha nenhum ataque e se vier, vai vir para ser desmascarado, porque a verdade vencerá. Obrigado por tudo. Abençoe cada família aqui representada. Não deixe a gente cair em tentação. Nós te pedimos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos iniciar o estudo. Os irmãos já peguem a Bíblia, abrem Mateus. Na verdade, o tema dessa live, o tema desse estudo é o arrebatamento. O que realmente é e quando acontecerá. Tem duas perguntas, né? Já pegue a Bíblia aí que vai ter Bíblia. Aqui vai ter muita Bíblia. Esse estudo está sendo apresentado a vocês com um propósito de ensinar a verdade presente e também para dissipar da nossa mente a ideia da interpretação dessa parábola, em que aqueles que será tomado é aquelas pessoas que vai ser salva, que vai estar no reino. Não é isso que a Bíblia está pintando. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Agora, eu quero a mente de vocês e atenção de vocês que estão aí, tanto na live como também na chamada aí no WhatsApp. Abre em Lucas, capítulo 17, versículo 34 até o 37. Esses 1, 2, 3, 4 versículos vai ser de fundamental importância para a gente entender o que vai se passar nesse tema de hoje. Então, muita concentração e também, se estiver num local ruidoso, deixe o seu microfone desligado para não ter interferência. Senão eu vou estar ouvindo o ruído e vai tirar a minha atenção aqui do versículo bíblico. Agora, vamos lá, lê comigo e acompanha. Se você está na live, pega a Bíblia, pega o celular, pega a Bíblia, coloque em Lucas, capítulo 17, versículo 34. Diz assim: Eu vos digo que, naquela noite, estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Irmãos, isso aqui é uma parábola. Isso aqui é uma parábola. E o Senhor Jesus está nos mostrando o que vai acontecer nessa parábola. Mantenha a nossa mente focada. Daqui a pouco eu vou continuar. Só um minutinho. Ok. Vamos lá. O versículo 35. Duas mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e outra será deixada. Versículo 36. Dois homens estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Perceba aí que não é os dois ao mesmo tempo indo para um local só. Mas é um tomado e o outro deixado. Versículo 37. E eles respondendo... deixa eu colocar a tela cheia. E eles respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? Perceba essa pergunta. Eles estão perguntando para Jesus. E eles respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? Onde esse pessoal tomado vai? Para onde? E o Senhor Jesus disse, e ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Lucas, capítulo 17, versículo 34 até o 37. Perceba que essa pergunta aqui é o ponto central. Se não tivesse essa pergunta aqui, a parábola não seria entendida. Mas a pergunta que veio para Jesus foi chave para desvendar esse enigma, esse mistério. E o Senhor vai nos mostrar a verdade através dessa parábola, porque a Bíblia será a autoridade máxima a partir de agora.
Perceba a pergunta. E eles respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? 2 homens estarão no campo, um será tomado. Onde, Senhor? 2 mulheres estarão juntas moendo. Onde será tomada, Senhor? Para onde? E o Senhor Jesus vai responder, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Mas eu aprendi, irmão Tiago, que esse tomado será quando a gente for levado para o céu. Quando Jesus voltar, esse tomado significa as pessoas que estarão salvas. Mas Jesus está falando, a pergunta veio para ele, para onde, Senhor? E o Senhor responde, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Vamos mais adiante. Vamos entender o que significa o ajuntar dessas águias. O que a Bíblia vai nos mostrar, de acordo com a Bíblia, do que a palavra de Deus vai nos mostrar, o que significa o ajuntamento de águias. Será que é coisa boa? Será que é coisa maravilhosa essa expressão? Aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias? Vamos lá. Para onde deve ser tomado? Essa é a pergunta. Porque fizeram a pergunta, Senhor, para onde? Para onde essas pessoas tomadas vai? Porque aqueles que ficar, não foi a pergunta para aqueles que ficam. A pergunta foi, para onde, Senhor? Em Mateus 24, vai lá em Mateus 24, eu vou esperar um pouquinho, alguns 10 segundos. Mateus 24, pode deixar a Bíblia aberta. Você está aqui na live, está acompanhando aí no Facebook. Pegue a Bíblia. Vamos agora deixar que a Bíblia fale. Mateus 24, versículo 28. Primeiro, Lucas 17, o mesmo capítulo, Lucas 17, 37, né? E eles respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? E ele disse-lhe, onde estiver o corpo, ali se juntarão as águias. Mateus 24, 28, diz assim, pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Falando do mesmo acontecimento, da mesma parábola. Enfatizando de aonde essas pessoas foram tomadas, ali se ajuntarão as águias. Vamos mais adiante para a gente entender mais o contexto. As águias são aves de rapina. Então, onde estiverem os mortos, lá estarão as águias. Mas aonde está isso na Bíblia? O que a Bíblia fala sobre essas águias? Vamos entender agora o contexto. Jó, capítulo 39, versículo 27, vai dar um pouco da luz do que a gente está estudando aqui. Porque a gente tem que estudar um pouquinho aqui e um pouquinho ali, juntando tudo, para entender essa parábola. A parábola, meus irmãos, que está aí no WhatsApp e também no Facebook, a parábola não é coisa literal. Ou seja, são símbolos que Jesus está passando, usando a natureza para explicar algo muito mais profundo. Então, através da parábola, a gente vai entender que esse tomado não é para a salvação, não é para a vida eterna. É como Jesus fala, aonde estiver o corpo, ali estará as águias. Agora, em Jó 39, versículo 27, diz assim, sempre eu vou aqui abrir um parênteses. A Bíblia que eu estou acompanhando o estudo, a Bíblia que eu estou passando o estudo e que vocês estão acompanhando aí na tela, aí na Facebook, é a Bíblia King James Fiel 1611. Tem a Almeida Corrigida Fiel, que também são as Bíblias seguras, para a gente entender o contexto correto da palavra do Senhor. O Senhor conservou a sua palavra através dessas duas traduções, dessas fiéis, tanto a Almeida Corrigida Fiel como a Bíblia King James Fiel 1611. Agora o que diz Jó 39, versículo 27? Acaso a águia se remota a seu comando e faz seu ninho no alto? Jó, no mesmo capítulo, versículo 28, 29 e 30, vai continuar o que significa essas águias. Será que é coisa boa? Ela habita e permanece na rocha, sobre o despenhadeiro da rocha, no lugar forte. Dali ela vê a presa, e os seus olhos a contemplam de longe. Seus filhotes também chupam sangue. E onde os mortos estão, ali e ela está. Jó, capítulo 39, versículo 27 a 30. Ao 30. Irmãos, perceba aqui que a palavra de Deus está afirmando as águias são aves de rapina. E aqueles que serão tomados, a pergunta é, para onde, Senhor? E Jesus responde, ali onde está o corpo, ali se ajuntarão as águias. E as águias não são coisa boa. Até os filhotes chupam o sangue. E onde os mortos estão, ali está elas. Então, aquela ideia de que aqueles que serão tomados, que é para o céu, essa interpretação carece de um forte fundamento de um assim, diz o Senhor. Mas o Senhor
na sua igreja não vai deixar que nenhum sincero se perca com a interpretação particular de homens não inspirados. Passaram essa ideia, não só essa, mas outras. Até aquela parábola, aquela figura do casamento figurativo, né, de Amós, eles aplicam como se fosse como se fosse algo literal, entre outras interpretações que está ensinando por aí. Mas a nosso estudo aqui é sobre Lucas 17, o arrebatamento. Quando vai acontecer? O que significa isso? Então, Jó está deixando claro. As águias são aves de rapina. Onde estiverem os mortos, lá estarão as águias. Agora, os corpos das pessoas servirão de alimento para as aves do céu. Aonde está isso? A Bíblia vai nos responder. Jeremias capítulo 7, versículo 33. Vou dar um tempinho para vocês procurarem aí, eu quero que vocês acompanhem, porque esse PG virtual, é para que vocês venham acompanhar e também venha a entender o assunto. Não apenas só acompanhar, mas entender o assunto. Agora em Jeremias capítulo 7, versículo 33, os corpos das pessoas servirão de alimento para as aves do céu. Mais uma interpretação que vem da parte do Senhor, falando que aonde os corpos estão, as aves vão se alimentar. Então aqueles que vão ser tomados, a pergunta é, para onde? Aonde os corpos estiver, as aves comerão. Então aqueles que vão ser tomados, não é coisa boa. Aqueles que serão deixados, a gente vai entender, de acordo com a Bíblia, que aqueles que ficarem em Sião, aqueles que ficarem serão os agraciados do Senhor. Serão aqueles que estão na proteção do Senhor. Em Jeremias 7, versículo 33 diz: e as carcaças desse povo servirão de comida para as aves do céu. Mais um profeta colocando o que os corpos já ali na terra vai servir de alimento para as aves do céu. E continuando, Jeremias, e para os animais da terra, e ninguém os espantará. Versículo 7, agora Jeremias 19, versículo 7. Eu li Jeremias 7, versículo 33, que diz, vou ler novamente, para aquele que não captou. E as carcaças deste povo servirão de comida para as aves do céu e para os animais da terra, e ninguém os espantará. Jeremias 19, versículo 7. E eu farei vazio o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e eu os farei cair pela espada diante dos seus inimigos, e pelas mãos daqueles que buscam as suas vidas, e as suas carcaças eu darei para servir de comida às aves do céu, e para os animais da terra. Jeremias 19, 7 está novamente aplicando que onde tem as aves, onde tem os corpos, as aves vão se alimentar desses cadáveres, né? Então, o Senhor está deixando claro que Lucas 17, de que aqueles que serão tomados, será já ficar na terra com os corpos ali à mostra, e as aves vão se alimentar. Ou seja, o juízo, aqueles que serão tomados vão para o juízo dos vivos. O juízo de Ezequiel 9 não é para a salvação, mas o que foi ensinado para nós é que é para o céu. Vamos mais adiante. A palavra de Deus vai quebrar esse laço, vai quebrar essa interpretação falsa e vai nos trazer a verdade toda. O Espírito Santo vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e vai trazer a interpretação toda para nós. O Espírito Santo que está na sua igreja não vai deixar que nenhuma alma fiel venha a beber sempre de uma fonte interpretação particular das Escrituras. Não. O Espírito Santo vai nos levar passo a passo para toda a verdade. Aí a decisão final será sempre nossa. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês. A decisão é nossa. O Espírito Santo não vai forçar. Deus não vai nos forçar. A decisão final de crer é sempre nossa. Vamos lá. A referência sobre o arrebatamento está aí na tela para vocês que estão na live. Agora, quem são os que foram deixados? Isaías 4:3 agora vai falar. Aqui a gente falou sobre aqueles que foram tomados, de Lucas 17. Ali, aquela parábola, Jesus estava contando e estava ensinando, usando a natureza, para nos ensinar que aqueles que serão tomados não vai para o céu. Vai ficar ali os seus corpos. E as águias vão se alimentar. Agora, vamos pela Bíblia. O que é aqueles que serão deixados? Vamos lá, Isaías 4:3. Diz assim: e acontecerá que aquele que é deixado em Sião, perceba a palavrinha, deixado, a mesma coisa na parábola. E acontecerá que aquele que é deixado em Sião e o que restar em Jerusalém será chamado santo.
cada um que está registrado entre os viventes em Jerusalém. Perceba que o texto não está falando que será tomado. E acontecerá que aquele que será tomado em Sião, não, está falando aquele que será deixado. Isaías 4,3 está sendo bem enfático. Aqueles que será deixado em Sião e o que restar em Jerusalém, ou seja, na sua igreja, será chamado santo. Cada um que está registrado entre os viventes em Jerusalém. Isaías 4, versículo 4. Agora o versículo 4. Quando o Senhor tiver limpado a imundície das filhas de Sião e tiver purificado o sangue de Jerusalém do meio dela pelo espírito do julgamento e pelo espírito abrasador. Então, meus irmãos, os que forem deixados são os santos. E o evento que os conduziu a serem deixados é o julgamento dos que vivem em Sião, a casa de Deus, a igreja adventista do sétimo dia. Então, aqueles que serão tomados vai para a destruição. E aqueles que serão deixados será poupado, será protegido, será purificado. Ah, maravilha, maravilha que a palavra de Deus está sendo bem clara. Mas não para por aí. O julgamento dos vivos leva embora os iníquos e deixa os justos. Aonde está isso? Naú, capítulo 1, versículo 15. E diz assim: eis sobre os montes os pés dos que traz as boas novas. Espero, meus irmãos, se eu estiver aqui rápido na leitura, por favor, pode chamar minha atenção. Eu sou assim, sou elétrico e às vezes falo até rápido demais. Perco até um pouco de raciocínio. Mas se eu estiver falando rápido, Naú, capítulo 1, versículo 15. Pode falar que eu paro, falo mais devagar. Amém. Todo mundo aí já achou, aqueles que estão acompanhando pela Bíblia, acompanhando a leitura, para que não venha confiar em mim, mas na palavra, conferindo, assim como os bereanos faziam. Naú, capítulo 1, versículo 15. Eis sobre os montes os pés eis que sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Ó Judá, guarda as suas festas solenes e cumpre os teus votos, pois o perverso não passará mais por ti, e ele é inteiramente exterminado. Naú, capítulo 1, versículo 15. Agora, Isaías 52, 1. Naú 1, 15 está falando os pés daqueles que traz boas novas, que anuncia a paz. E fala, guarda as tuas festas solenes e cumpre os teus votos, pois os perversos não vai mais passar por ti. Por que não vai passar mais? Porque eles serão tomados. Eles serão retirados. Os ímpios serão retirados do meio dos justos. Isso aqui é o primeiro julgamento. No segundo julgamento, vai ser os salvos, o bom remanescente que será tirado dos ímpios. Sai dela, povo meu. Quando chegar o alto clamor, será o contrário. Não será tomado e ir para a destruição. Lá será tirado os salvos, os bons frutos, do meio dos ímpios. Mas nesse juízo para os vivos que começa na sua igreja, os ímpios serão tomados do meio dos justos. E o julgamento dos vivos leva embora os iníquos e deixa os justos preservados. Lá na Babilônia, no alto clamor, Deus vai convidar o povo salvo a saírem do meio dos injustos. O contrário. Agora é a vez dos salvos, dos justos, saindo do meio dos injustos. Agora, em Isaías 52, 1 diz: desperta, desperta, veste-te de poder, ó Sião. Está falando da sua igreja adventista do sétimo dia. Veste as suas lindas vestes, ó Jerusalém, a cidade santa. Porque daqui em diante não mais haverá de entrar em ti o incircunciso e o impuro. Perceba mais uma vez a expressão. Serão inteiramente exterminados, capítulo 1, versículo 15. E eles não mais passarão mais por ti. E Isaías está enfatizando aquilo que Naú está falando, porque daqui em diante não mais haverá de entrar em ti o incircunciso e o impuro. Perceba mais uma vez a expressão. A gente tem que prestar atenção nos detalhes. Se a gente não prestar atenção, vai passar por alto. Sim, pode falar. Sim. Isso, exatamente. Então, Isaías está enfatizando com o seu povo para os últimos dias. Se você for lá em Isaías 2, a promessa é para os últimos dias. E quando aí fala de Jerusalém, a cidade santa, está se referindo ao seu povo. Quando fala de Sião aí, está se referindo ao seu povo dos últimos dias. Então, o profeta escreveram mais para o nosso tempo do que para o deles.
Isso o testemunho de Jesus enfatiza. Então, se eles escreveram mais para o nosso tempo, então ele está enfatizando para a igreja desses últimos dias, onde as coisas vão acontecer e o fim de todas as coisas está às portas. Né? Então, boa colocação, irmão. Bom você lembrar, irmão João, que está aí na chamada do WhatsApp, lembrar esse ponto muito importante. Vamos lá. No julgamento dos vivos, os justos são selados e os iníquos mortos. Por isso que eles serão tomados para a destruição e os corpos vão ficar ali na terra e a cidade não vai conseguir sepultar muitos mortos. E é por isso que as águias vão se alimentar dos cadáveres, dos mortos. Por quê? Porque eles serão tomados no meio dos justos para a destruição, porque eles não quiseram a santificação na verdade. Preferiram se rebelar contra a verdade presente e entrou numa situação, num campo, onde o Espírito Santo não mais pôde convencer essas almas. E não podendo mais convencer essas almas, eles pereceram na ruína e se foi tomado. E Jesus veio de repente ao seu templo, vestindo veste de vingança, e tomou eles, tiraram eles do meio dos justos. E quando Jesus vier nas nuvens dos céus, ele vai fazer o contrário. Primeiro, ele vai usar as primícias para tirar os salvos, anunciar, sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice, Apocalipse 18:4, dos seus pecados, nem ocorram as suas pragas. E vai tirar os justos do meio dos ímpios, porque quando Jesus voltar nos ares, essas pessoas morrerão no resplendor da glória de Jesus. Mas no juízo que começa na casa do Senhor, na casa de Deus, será os justos, vai ficar, mas os ímpios serão tomados. Vamos agora entender o julgamento dos vivos. Os justos são selados e os iníquos mortos. Mas onde está isso na palavra de Deus? Ezequiel 9:4. Ezequiel 9:4, irmã Márcia, sim. Isso, boa. Isso, exatamente, irmã. Amém, minha irmã. Bom lembrado, é isso mesmo. Por isso que tem o trigo e o justo, ou tem o trigo e o joio. Outra parábola falando do mesmo cenário, do mesmo evento. Só que Deus agora usou corpos e águias. E ali, quando ele vai falar também que o trigo vai ser atado e o ímpio será atado também para destruição, está aplicando com outra coisa da natureza para falar do juízo dos vivos. Sim, minha irmã, pode falar. Naú, capítulo 1, versículo 15. Ok. Vamos lá agora ver o julgamento dos vivos na casa do Senhor? Os justos são selados e os iníquos mortos. Isso aqui é um detalhe muito importante. Porque quando alguém falar em misturar os julgamentos, aí tem que perguntar para eles, mas perceba que o julgamento 1 está falando do que os mortos, os ímpios, será retirado, será tomado no meio dos justos. E no julgamento 2, que é para o mundo, os salvos, os eleitos, os justos, serão retirados do meio dos ímpios. São dois julgamentos diferentes e distintos. Não podemos misturar um evento só, que é a mania, né, da gente, no geral, é tentar misturar as coisas em uma coisa só, porque aprendeu assim. Mas, em testemunho para ministro, na página 30 e 31, fala para a gente desaprender muitas lições. Porque essas lições da palavra do Senhor não está no seu contexto. É por isso que a gente tem que desaprender. Mas vamos lá, Ezequiel 9:4. Ezequiel 9, versículo 4, 5, 6, 7. Agora vai falar dos aqueles que será tomado, aqueles que serão mortos e os seus corpos vão ficar para as águias. Isso aí vai acontecer. O Espírito de Profecia deixa claro que Ezequiel 9 e Apocalipse 7 é a mesma visão, e essa profecia vai acontecer literalmente, mas o tempo passa e o povo está adormecido. Nós, como povo, está dormindo, mas eu tenho fé em Deus que a partir de agora, muitas pessoas que estão assistindo essa live, muitas pessoas que estão aqui nessa chamada, que nunca ouviram falar desse estudo, vai se despertar para a vida eterna. Eu creio. Vamos lá, Ezequiel 9, versículo 4, 5, 6 e 7 diz assim. E o Senhor lhe disse, vai pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. Versículo 5. E aos outros, disse ele ao meu ouvir, ide, após ele, através da cidade, fere, não poupe o vosso olho, nem tendes pena. Matai totalmente velhos e jovens, donzelas e crianças pequenas, misericórdia, e mulheres. Mas não cheguei perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca. E começai pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. E, versículo 7, e ele disse-lhe,
E ele lhe disse: profanai a casa, enchei os átrios de mortos. Vai adiante. E eles foram e feriram na cidade. Ezequiel 9, versículo 4 até o 7. Misericórdia. É uma cena terrível. Os mortos vão ficar ali, ninguém vai poder sepultar, ou vão tentar sepultar, mas a quantidade é enorme. Não vai conseguir sepultar em um dia, numa semana. E as águias vão se alimentar, aqueles que serão tomados. Então, olha só em Mateus 13, versículo 47, 48, 49 e 50. Vai ampliar mais um assunto desses ímpios. Deus separará os ímpios dos justos. É simples. A palavra de Deus ela é bem clara. Mateus 13, versículo 47 até 50. Diz assim: novamente, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar. Agora, ele vai aplicar outro elemento da natureza. Sim, meu irmão, pode falar. Mateus 13, versículo 47 até o 50. Mateus 13, versículo 47 até o 50. Aqui, Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, e, na verdade, Jesus, falando agora de outro elemento, ele vai aplicar também as duas, os dois povos, né? Duas classes, o joio e o trigo, agora com elementos diferentes. Mateus 13, 47 até o 50 diz: novamente, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, recolhendo de toda a espécie. E, estando cheia, puxa para a praia. E, assentando-se, ajunta os bons em cestos, mas lança para longe os ruins. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão, perceba mais uma vez, os anjos que vão vir, e separarão os perversos dentre os justos. Versículo 50. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora, uma coisa muito importante, quando Jesus fala de uma fornalha de fogo, e eles vão ser lançados nessa fornalha de fogo, não é uma fornalha literal. Ele está falando da sentença. E não é um fogo eterno, que nunca vai se apagar. A Bíblia tem essa linguagem para mostrar que a destruição do ímpio ela é severa. Ela não é brincadeira, não é uma coisa imaginário, não. Esse juízo é destruição eterna. Por isso que aplica uma fornalha de fogo, ou seja, essas pessoas serão destruídas por quem? Os anjos virão e separarão os perversos dentre os justos. E perceba, assim será no fim do mundo. Outra expressão aqui, no fim do mundo, não significa o último dia. Não está falando da volta de Jesus. Está falando que no período dos últimos dias, no fim do mundo, quando chegar esse período, os anjos vêm e separam os perversos dentre os justos. Para onde? Para o céu? Não. Para a destruição. Será destruído. E ali vai haver pranto e ranger de dentes, vai ter remorso, porque não quiseram se enquadrar na verdade presente e pereceram. Mas vamos lá, para a gente entender. O arrebatamento é a eliminação dos iníquos da casa de Deus, a igreja. Então, deixando assim o justo nela. Por isso que aquele que vai ser tomado para a destruição e aqueles que vão ficar vai ter o privilégio de caminhar cada vez mais na perfeição de Cristo e também vai ter a oportunidade de pregar o evangelho para as outras nações. Bilhões de pessoas serão alcançadas por esse bom remanescente que permaneceu em Sião. Então, qualquer um que vem dizer que esse tomado, eu aprendi que é para a salvação, para ficar no reino, para estar no céu. Foi ensinado de uma forma bem equivocada. Com todo respeito, essa é a oportunidade agora de desaprender essa lição e aprender a lição correta. Temos muitas lições para aprender e muitíssimas para desaprender. O Senhor vai nos ajudar a receber seu selo. Está entre os justos que permanecerão na igreja quando ocorrer o juízo para os vivos. O juízo para os vivos é uma doutrina real, uma doutrina que vai acontecer. 1 Pedro deixa bem claro, se o julgamento começa na casa do Senhor, imagina aqueles que desobedecem ao Evangelho. Então o julgamento é literal, meus irmãos. Não brinque com essa situação. Pode até não acreditar agora, mas o Espírito Santo vai bater na porta do seu coração e vai tentar convencer a ti. Mas a decisão final será sempre nossa. Nós que vamos abrir a porta do coração e falar assim, eis-me aqui, Senhor. Quero mudar, quero entender, quero estudar, pelo menos. Mas, e vendo muitas as coisas acontecendo, pessoas entram em contato comigo falando, esse negócio que será tomado, o irmão Tiago, não, isso aí é para o céu, porque eu aprendi assim. Sim, meu irmão, você aprendeu assim, mas o Espírito Santo está querendo trazer para toda a verdade.
a interpretação correta. Estude conosco. Veja lá as evidências da palavra. Aquele que será tomado, a pergunta deixa bem claro. A parábola, e Jesus respondendo essa parábola, deixa claro. Para onde, Senhor? Para onde essas pessoas que foram tomadas vai? Para onde está o corpo, ali as águias vão se alimentar. Não é para o céu. Não é para o reino. Mas aquele que é os peixes bons, vai para o celeiro. Aqueles peixes maus são lançados fora, ou seja, não é fora da igreja, ou seja, são destruídos. Porque se você pegar todo o contexto, um pouquinho aqui que fala do mesmo evento, você vai perceber que Jesus vai aplicar cenas diferentes para aplicar para o juízo dos vivos. Então, o juízo dos vivos tem várias parábolas que falam do juízo para os vivos de uma forma de linguagem diferente, e a gente tem que entender esse contexto. Então, meus irmãos, esse estudo foi finalizado. O arrebatamento agora no contexto bíblico de Lucas 17, versículo 34 até o 37, não é o tomado aí, não é para o céu, e o deixado, né, aqueles que vão ser destruídos, porque está ao contrário, né, eles ensinam que as pessoas estão entendendo assim, né, de que o tomado vai para o céu, e aqueles que estão deixados serão destruídos. Mas a palavra de Deus está fazendo o inverso. Aquele que serão tomados será para a destruição, e aquele que será deixado será preservado. Por isso que fala, eu vos digo que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, ou seja, um será destruído, ou seja, um vai ficar sem o selo. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Então está falando do juízo. Mas por quê? Disseram-lhe, onde, Senhor? Para onde? E eles respondendo, disse-lhe, onde, Senhor? E ele respondeu, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias.